Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Célia. Vamos dar continuidade ao caderno agora com a disciplina de matemática. Vamos iniciar essa parte na página 6, atividade 1. Na padaria Pão Doce, as vendas de cada mês são anotadas em uma tabela. Observe a tabela e responda. Então, olhem essa tabela. Essa tabela é dividida por meses. Na primeira coluna, nós temos os meses: agosto, setembro, outubro e novembro. Depois, na segunda coluna, nós temos a quantidade de pães. Na terceira coluna, a quantidade de bolos. E na quarta coluna, a quantidade de caixas de leite. Então, vamos ver o que se pede? Letra A. Em que mês foi vendido mais leite? Então, leite está na quarta coluna. Então, vocês vão olhar aí qual mês que vendeu mais. Qual é o maior número? O maior número é aquele que vendeu mais. Então, vocês vão olhar, o que vendeu mais leite está no mês de agosto, setembro, outubro ou novembro. É só vocês olharem a quarta coluna, tá? E depois olhar a linhazinha do mês e descobrir qual mês vendeu mais. Letra B. Quantos pães foram vendidos em setembro? O pão, ele está na segunda coluna. Então, vocês vão olhar na segunda coluna. Quantos pães foram vendidos em setembro? Aqui já falou o mês. Olha, setembro, quantos pães venderam? Aí vocês vão olhar e anotar a quantidade. E na letra C, escreva por extenso o total de pães vendidos no mês de setembro. Escrever por extenso é você colocar, tá? Você vai achar o número e vai escrever o nome do número, tá? Então, olha, escreva por extenso o total de pães vendidos no mês de setembro. Vocês vão pegar lá a quarta coluna, tá? Mês de setembro. Quantos pães foram? Aí vocês vão anotar lá, tá? Por extenso o número de pães vendidos. Aqui eu não estou vendo linhazinha. Se não tiver, escrevam nesse espaço em branco, ok? Agora vamos para a página 6, atividade 2. Mara reuniu-se com seus colegas para irem ao cinema. Siga as dicas, descubra a idade de cada amigo dela e escreva no retângulo abaixo de cada um. Então agora vocês vão precisar ter muita atenção. Olha, Mara é a primeira aí. Então Mara tem 6 anos, depois tem o Renato, depois o Luiz, depois o Zezé e depois a Vera. Letra A. A Vera é mais velha 2 anos que sua irmã Mara. Então, você sabe a idade da Mara. Se a Mara tem 6 anos e a Vera é 2 anos mais velha, qual a idade da Vera? Vocês vão pegar a idade da Mara e somar com 2. Letra B. Renato tem 1 ano a menos que Vera. Agora, vocês vão ter que prestar atenção e ir acrescentando informações. Agora vocês têm que prestar atenção na idade de Vera, tá? Para achar de Renato. Letra C. Zezé tem 2 anos a mais que Renato. Agora, da idade de Renato, com a idade de Renato, vocês vão achar a idade de Zezé. Letra D. Luiz é o mais novo de todos. Ele tem a metade da idade da Vera. Para achar a idade de Luiz, vocês têm que saber a da Vera e dividir ela pela metade. Dividir por 2, ok? Agora vamos para a página 7, atividade 3. Maria Rita levou seus filhos Ana Clara, de 8 anos, Rodrigo, de 11 anos, Mariana, de 2 anos e Luiz, de 4 anos, ao médico para saber se eles estavam se desenvolvendo e crescendo adequadamente para a idade. Observe o gráfico e responda as questões. Então, olhem aí, olha, os filhos, tá, de Maria Rita. Tem aí, ó, o Luiz, a Mariana, o Rodrigo e a Ana Clara. E tem um gráfico aí, tá? O gráfico tá mostrando aí, olha, a altura deles. Vamos ver as perguntas? Letra A. Qual é a criança mais baixa? Às vezes a gente não precisa nem usar o gráfico para saber, mas olhando para o desenho dá para ver qual que é mais baixa. E vocês vão colocar, é o Luiz, é a Mariana, é o Rodrigo, é a Ana Clara? Se quiserem também pode colocar uma reguinha aí para saber aí a altura, né? Letra B. Qual é a criança mais baixa? Então vocês vão ver também qual é a mais baixa e vão anotar. Letra C. Quem é o mais alto? Luiz ou Mariana? Então vocês vão olhar para o Luiz e para a Mariana.
E você, qual é a sua altura? Ah, agora está perguntando a sua altura. Você vai ver aí com alguém de casa, né? Com a mamãe, com o papai, alguém da família, se tem uma fita métrica aí e vocês vão medir a altura de vocês. Letra E. Das pessoas da sua casa, quem é o mais baixo e quem é o mais alto? Vocês vão olhar e vão anotar. Ah, o mais baixo, a mais baixa é a mamãe, o mais alto é o papai. Vocês vão olhar e pergunte para eles a altura, geralmente o adulto sabe. Agora na página 7, atividade 4. Veja as caixas onde Marcela guarda os seus brinquedos. Pinte a opção com as figuras que representam o formato das caixas. Muito fácil, não é, gente? Olha aí, olha. Tem uma caixa de presente, tá? Ela é meio retangular e tem uma caixa meio oval. Aí vocês vão pintar. Olha para vocês verem. Vocês têm aí 4 opções. Aí vocês vão olhar, não precisa estar na ordem, tá? A primeira é retangular, depois é circular, tá? Mas vocês vão olhar onde tem as imagens que representam, né? O modelo, tá? A forma dessas 2 caixas, tá? E vão colorir. Antes de passarmos para as próximas atividades, vamos ver o que é adição, porque tem uma atividade que ela vai exigir de vocês um pouco mais. E vocês vão precisar trabalhar com os fatos fundamentais da adição. Até tem um lembretezinho para vocês treinarem. Então, olha esse balãozinho. Adição é igual a somar, juntar, acrescentar e ganhar. Eu falei em fatos fundamentais, né? Vocês devem estar pensando, meu Deus, o que é isso? Os fatos fundamentais da adição, por exemplo, tá? Que eles podem ser da multiplicação, da subtração, mas aqui a gente está trabalhando com adição. Então, os fatos fundamentais da adição, eles dizem respeito às relações básicas estabelecidas entre os números. Na relação da adição, nós trabalhamos a ideia, como eu já falei, de somar, juntar, acrescentar e ganhar. Então, vocês já estão acostumados. Só que nas atividades que vocês vão fazer mais para frente, tem adição, tá? Porém, não é adição só com um algarismo, não, nem com 2. É adição, tá? Com 3 algarismos. Então, nós vamos trabalhar a casa das unidades, das dezenas e das centenas. Eu já falei sobre isso com vocês, não sei se vocês estão lembrados. Se não estiverem, vão lá no canal, na parte de matemática, e vocês vão ver novamente um vídeo para treinar unidade, dezena e centena. Eu fiz aqui a casinha, tá? Dos algarismos, tá? Então, o que nós vamos fazer? Vamos observar bem esse quadro, tá? Que é o QVL, é o quadro valor de lugar, tá? E depois vocês vão entender melhor, né, o que eu vou explicar aqui, porque de início parece uma bagunça, mas vocês vão entender. Vamos lá então, uma continha de adição básica. 5 mais 4. Gente, 5 mais 4 é tão fácil que eu não preciso contar nos dedos, né? Eu faço uma conta, né, mental. Como a gente fala, né? A gente soma de cabeça. Então, 5 mais 4, quanto que é? É 9. Então, tem 2 formas de eu montar a conta. Quando a conta, né, ela tem um algarismo só da casa das unidades, fica mais fácil. Eu posso fazer ela na horizontal, que é deitada, ou posso fazer ela na vertical, tá? Que é em pé. Então, fica fácil. Então, ó, 5 mais 4, 9. Lá em cima também, 5 mais 4, 9. O 9, ele tá na casa das unidades. Eu tenho 9 unidades. Então, eu vou vir ele, vou colocar aqui na casinha, olha, onde tem um uzinho, que refere-se à unidade. Agora vai ficar um pouquinho mais difícil porque a gente vai trabalhar com a casa das dezenas, tá? Então, olhem para vocês verem. Eu acrescentei um número, então se antes tinha, né, um algarismo só, agora tem 2 algarismos. Então, agora o número é 15 mais 24. Antes era 5 mais 9, agora 15 mais 24. Aí, para somar de cabeça já é mais difícil, não é? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa continha aqui, olha, essa montagem, né? A gente armou a conta na vertical, nesse quadrinho vermelho. Então, primeiro a gente vai somar a casa das unidades e depois a casa das dezenas. Então, olha, primeiro eu vou somar o 5 mais o 4 que está na casa das unidades.
pois assim vai ficar bem fácil, vocês vão ver. Então, 5 mais 4, 9. Aí, o que eu faço com 9? Eu pego o 9 e coloco ele na casa das unidades. Muito bem, quem acertou? Depois, eu vou somar a casa das dezenas. A casa das dezenas, tá vendo? É o número 1 e o número 2. 1 mais 2, gente, também muito fácil, né? Então, 1 mais 2 é igual a 3. O 3 está na casa das dezenas. A casa das dezenas é representada pela letra D. Eu vou pegar o 3 e colocar na casa das dezenas. Então, viram como é fácil? 15 mais 24, 39. Se vocês fossem somar na parte de cima, ficaria mais difícil. Por isso que a gente monta a conta dessa forma. Mas o resultado é o mesmo, olhem para vocês verem. Agora dificultou um pouquinho mais, gente, mas não sou eu que estou dificultando não, hein? Isso faz parte da atividade, eu só estou tentando ajudá-los, tá? Antes eu tinha um algarismo só, depois eu passei a ter 2 e agora eu tenho 3. Então antes eu tinha só unidade, depois eu tinha unidade e dezena e agora eu tenho a casa da centena. Centena equivale a 100. Então vamos ver, meu Deus, como é que eu faço essa conta? Vamos lá no quadrinho vermelho. Primeiro eu vou somar a casa das unidades, vocês já sabem. 5 mais 4 é igual a 9. O 9 vai para a casa das unidades. Depois eu vou somar a casa das dezenas. 1 mais 2, 3. E o 3 vai para a casa das dezenas. E agora eu vou somar a casa das centenas. 2 mais 1, 3. E o 3 vai para casa da centena. Viu como é fácil? Deu um número grande, porém a gente somando parte por parte fica muito fácil, né? E o resultado vai ser 339. Agora que eu já expliquei para vocês, tá? Como a gente faz aquelas continhas com unidade, dezenas e centenas, vocês vão fazer as atividades. Na página 8, atividade 5, está escrito assim: resolva as adições e complete a cruzadinha com os resultados. Então, para completar a cruzadinha, vocês têm que fazer as adições primeiro. Então, a gente vai lá para a atividade, para a parte da frente da atividade, depois a gente volta na cruzadinha, ok? Então, pessoal, olhem para vocês verem a conta que eu falei para vocês que vocês vão fazer. Tá vendo o menininho aí? Ele tá pensativo, tá cheio de número na cabeça, né? Meu Deus, ele tá pensando, como eu vou resolver tudo isso? Parece um bicho de 7 cabeças, mas na verdade não é. É muito fácil de resolver. Vou resolver a letra A com vocês, olha, mas lembrem da explicação que eu dei. Olha para vocês verem. São continhas, tá? Com 3 algarismos, tá? Então, eu tenho aí a casa das unidades, tá vendo o zinho aí, ó? Unidade, D de dezena, C de centena. Primeiro, eu vou somar a casa das unidades. Então, olha, 4 mais 1, 5. Muito fácil, não é? Depois, eu vou somar a casa das dezenas. 2 mais 5, 7. E agora, a casa da centena. 1 mais 2, 3. Viu como fica fácil? O resultado, então, é 375. É um número grande? Parece difícil, mas depois que a gente faz, a gente vê o quanto é fácil, não é? Então, agora vocês vão fazer, hein, crianças? Não deixa ninguém fazer para vocês, não. E nem a calculadora, porque vocês têm que aprender. Vão fazer a letra B, C, D, E, F, G, H, I. Eu quero ver vocês fazendo bonitinho e certinho, ok? Agora que vocês já resolveram as adições, vocês vão fazer essa parte aqui. Como que vocês vão fazer? Olha, resolveram as adições, vocês vão completar a cruzadinha. Lembram que eu fiz a atividade da letra A? E deu 375, então vocês vão anotar aí, ó, setinha da letra A, o número 3, o número 7 e o número 5. E depois vocês vão anotar os outros resultados. Vocês sabem o que são números ordinais? Os números ordinais indicam a ordem que um número ocupa ou a sua posição. Quando participamos de algum torneio na escola com classificação, podemos ganhar no primeiro, segundo ou terceiro lugar, mas os números não param aí não. Se
colocarmos os números dessa forma, 1, 2, 3 e 4, chamamos de número cardinal. São os números que estamos habituados a ver e que usamos para fazer nossas contas e para contarmos as crianças nessa fila, tá? Então, se a gente for contar, a gente vai contar que tem uma criança, duas crianças, três crianças, quatro crianças. Mas, se acrescentarmos a letrinha O minúscula nesse número, com um tracinho embaixo, aí ele passará a ser representado como número ordinal. E contamos as crianças assim: primeira, segunda, terceira e quarta da fila. Agora que vocês já viram um pouquinho sobre os números ordinais, vamos começar a fazer as atividades? Agora já podemos fazer a atividade, já que vocês viram, né, um pouquinho da explicação sobre os numerais ordinais. Vamos lá. Um grupo de crianças combinou de ir ao cinema e quem chegasse primeiro compraria os ingressos na bilheteria. Vejam a fila. A bilheteria, primeiro lugar, né, chegou Pedro. Segundo, Bruna. Terceiro, Bia. Quarto, João. Quinto, Júlia. Sexto, Ana. E sétimo lugar chegou Paulo. Letra A. A criança que chegou primeiro foi o... Aí vocês vão olhar o nome e vão anotar aqui embaixo. Tá vendo que em cima da cabecinha de cada um tem os numerais? Letra B. Ana é a... Ana é o quê? A Ana, procura a Ana e Ana tá lá. O Ana é a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta da fila? Vai anotar. Letra C. A última criança da fila é o... Quem é o último? Letra D. Depois da Bia vem o... Olha, a Bia tá ali depois, tá, gente? Então, depois, que vem depois, né? Antes não. Depois da Bia, tá? Vem o... Ele é o... Depois da Bia vem alguém. E ele é o que da fila? Ele é o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto da fila? Letra E. Quem chegou depois de Pedro? Cadê Pedro? Pedro tá ali no primeiro lugar. Quem chegou depois dele, tá? Que lugar da fila? Segundo, terceiro, quarto, quinto? Letra F. Qual é a posição da Júlia na fila? Júlia, cadê a Júlia? A Júlia, ela tá em qual lugar? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto ou sétimo lugar? Vamos fazer? Agora, página 9, atividade 7 e 8. Complete a sequência e ajude a Magali a descobrir qual o último número do quadro. Gente, vamos prestar bem atenção, porque vocês ainda estão com muita dificuldade em sequências numéricas, tá? Eu falei que eu vou ajudá-los, tá? Ainda não tive um tempo, né, para gravar o vídeo, mas prestem atenção. Olhem para vocês verem. Tá? O primeiro número é o 40, depois de 40 pula para 60. Então eu pulei duas dezenas, eu pulei duas vezes o número 10, eu pulei 20. Depois de 60, eu pulei mais 20 e cheguei em 80. Então a minha sequência é de 20 em 20. Se a minha sequência é de 20 em 20, então eu tenho 40, mais 20, 60, mais 20, 80. Aí depois vocês vão somar. Mais 20, depois mais 20, até chegar por último. Aí vocês vão achar o número e vão marcar um xizinho, tá? Na resposta correta. Na número 8, olhem para vocês verem. Lucas estava fazendo economia. Ele juntou por algum tempo várias moedas e cédulas. Veja abaixo o dinheiro que ele juntou. Então, olha, moedinha de R$1, notas de R$2, de 5 e de 10 também. Qual valor Lucas conseguiu juntar? Então, vocês vão somar essas notas. Vão pegar, olha, 10 mais 10 mais 10, mais 5, mais 2, mais 2 e mais 3 moedinhas de R$1. E vão anotar aí e marcar qual foi o valor. Se vocês tiverem dificuldade, quem ainda não recortou, nas últimas páginas do livro de matemática, tem cédulas e moedas. Aí vocês vão poder recortar e fica mais fácil de fazer a continha.
Bom, por hoje é só. Eu fico por aqui, espero que vocês tenham entendido. Matemática precisa de muita atenção, muita concentração e muito estudo também, tá? Então façam com carinho, façam devagar, não precisam correr, tá? E qualquer dúvida, peça ajuda ao professor. Um forte abraço e até mais!